Olá, a santa paz do Senhor, meus amados irmãos, e a todos que vão ouvir essa mensagem. Eu espero que estejam todos bem, em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Sintam-se neste momento abraçados e consolados pelo Espírito Santo de Deus. Abençoe esse canal se inscrevendo logo aqui embaixo. Compartilhe a mensagem em todos os seus grupos e contatos e deixe o seu joinha para o YouTube sugerir para mais pessoas. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para vocês receber as mensagens diárias. Feito isso, vamos à palavra do Senhor. Mas antes, deixe-me dizer algo para vocês. Porque muitas das vezes ouvimos a palavra de Deus e sentimos algo tão bom dentro do nosso coração que nos transforma de dentro para fora e nos purifica. E às vezes queremos levar isso conosco todo o tempo, mas muitas das vezes a gente se depara com o coração aflito e angustiado. O porquê disso acontecer? E por que não levamos aquela palavra adiante e logo nos esfriamos e deixamos de buscar ao Senhor? O próprio Senhor Jesus, ele deixa claro e fala a respeito disso e também explica sobre isso. Hoje vamos falar da parábola do semeador que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 1, onde está escrito: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor Jesus, ele estava deixando bem claro, uma parte caiu no caminho e as aves comeram. Outra caiu em terra aonde não tinha profundidade, terra onde o solo é muito seco, que contém pedras, e não firmou as raízes. E logo também, vindo o sol, a secou. E a outra que caiu nos espinhos, nasceram sufocadas, sem forças. E a outra que ouviu, aonde caiu em boa terra, essa frutificou, essa produziu a quantidade que o Senhor desejasse. A 30, a 100 e a 60, como acabamos de ouvir. Mas por que, muitas das vezes, nós não mantemos o foco na palavra do Senhor? Porque muitas das vezes deixamos que o inimigo arrebata a palavra do nosso coração. Por que deixamos que a palavra de Deus não venha ter profundidade em nós? Ou por que também deixamos ser sufocados pelas coisas do mundo? Meus irmãos, o mundo, ele é traiçoeiro. E ele traz coisas que não provêm do Senhor para a nossa vida. Mas eu me enfatizo a dizer a vocês, nessa mensagem, que os próprios discípulos do Senhor não compreenderam o que ele estava dizendo ali. E eles fizeram uma pergunta, e o Senhor Jesus explicou para eles. Vamos à explicação do Senhor, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no verso 18 adiante, onde está escrito: Ouça, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo
e a fascinação das riquezas sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Meus irmãos, olha o quão essa palavra é profunda. Devemos ter discernimento do Senhor. Por isso que eu sempre estou trazendo para vocês a palavra do Senhor, conforme Ele me entrega. E eu não mudo uma vírgula. Porque o mundo de hoje, ele nos sufoca. Se você não tiver um interesse em buscar ao Senhor, as coisas ficam muito difíceis. Por isso, devemos estar sempre cultuando ao Senhor, junto com os nossos irmãos, na nossa igreja. Devemos estar sempre firmes em jejum, em oração, e também nos consagrar ao Senhor, sempre estudando a sua palavra para compreender o que Ele quer nos entregar. Meus amados, se você ouve a palavra do Senhor e não a segura com todo o coração, o inimigo fica furioso e vem para tirá-la de você, porque ele sabe que só Deus pode nos resgatar do fundo do poço e nos salvar e nos dar a vida eterna. Devemos firmá-la no nosso coração, devemos estar sempre louvando, adorando ao Senhor. Isso vai nos afastar das coisas do mundo. O mundo nos sufoca, o mundo nos traz enganação. As riquezas nos cega, querer ser conhecido pelos homens nos cega. Mas nós devemos nos agarrar no Senhor, ser fortificados em uma boa terra. O Senhor Jesus, Ele é a videira e nós somos seus ramos. E o Senhor nosso Deus é o agricultor. O Senhor Jesus lançou a semente, caiu em 4 tipos de solos, como acabamos de ver, mas só um lugar frutificou, produziu. Os outros lugares, as pessoas não foram suficientes, comovidas e de sentir, de buscar ao Senhor, deixando o inimigo desviar sua atenção, o mundo tirar o seu foco e também as riquezas e as cobiças e serem sufocadas pelas coisas que não provêm do Senhor, os vícios, os prazeres e tudo mais. Meus amados, eu também estou semeando a palavra do Senhor. Faço a minha parte com todo o meu coração, mas é Deus que vai levar adiante e o Espírito Santo que vai convencer-vos do pecado e do arrependimento, como Ele também faz comigo. E devemos andar dia após dia nos caminhos do Senhor. Lembre-se, Jesus, Ele quer o nosso melhor. Ele quer que andamos na justiça e que fugimos da iniquidade, pois Ele é justo e é santo, e que o pecado nós devemos afastar dele dia após dia. Estarei ungindo as minhas mãos, orando e abençoando a sua vida, como sempre faço, para a honra e glória do Senhor. Pai, eu glorifico o teu nome neste momento. Que a tua palavra, Senhor, ela venha entrar no nosso coração e que venha produzir frutos. Que não venhamos somente a ouvir e deixar que ela seja perdida à beira do caminho, ou que venha a não ter raiz suficiente para se manter no Senhor. Pai, não permita que venhamos cair entre os espinhos deste mundo, aonde nos sufoca, aonde nos atinge, mas que venhamos cair em boa terra, em terra fértil, e que venhamos a produzir e a levar e anunciar as boas novas do Senhor. Pai, vai de encontro com os meus irmãos que neste momento se encontram fracos, abatidos espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, e leva da tua bênção, do teu milagre, da tua cura. Purifica-nos e nos afasta de todo o pecado. Perdoa os pecados que praticamos, a iniquidade, que viemos viver uma vida santa e reta diante do Senhor, pois o Senhor é o nosso Deus. Pai, purifica os nossos lares e eu consagro e abençoo os meus irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus por essa palavra. Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente. Lembre-se, pois basta ter fé. Amém? Um grande abraço.